Fala galera, vamos aí para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre operações de conjuntos e diagrama também, tá? Então, as operações de conjunto, as principais, né, operações são união, interseção e a diferença. E aí nós vamos aqui ver a definição, né, de cada uma delas. Então, a primeira, a união, ela é representada aí por esse símbolo aqui, que é um Uzinho, né? E a gente lê A união B. Aí ela é definida da seguinte forma: X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Tá? Então, o nome de união já traz para a gente essa ideia, né, de unir todos os elementos de A e todos os elementos de B. Tá? Então, tem que tomar cuidado que esse ou aqui não é um ou excludente, né, que seria ou somente de A ou somente de B. Né? O que interessa para a gente, na união de dois conjuntos, é que esse elemento esteja em pelo menos um desses conjuntos. Se tiver nos dois, também vai servir para a gente, tá? Então, a união B, eu vou juntar todos os elementos de A com os elementos de B. A interseção ela já usa esse símbolo, né, que é como se fosse um U para baixo, né? Então a gente lê A interseção B ou A inter B, abreviado. E a gente tem que a definição é x tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, o que isso quer dizer? Eu quero os elementos que estão em A e também, simultaneamente, né, estão em B. Então, para que esse elemento esteja no meu conjunto de interseção, ele tem que estar exatamente nos dois conjuntos, tá? Ao mesmo tempo, simultaneamente. Ok? E a outra operação, que é a diferença, ela é representada aí pelo símbolo de menos, né? A menos B, que a gente lê, ou essa barrinha, que a gente também vai ler A menos B, tá? E é definida por x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Ou seja, se eu quero A menos B, eu quero os elementos que estão no conjunto A que não estão no conjunto B, ok? Então, vou colocar aqui um exemplo, só para a gente ter a ideia. Então, imagine que eu tenho o conjunto A, formada pelos elementos 1, 2, 3, 4, 6, e o conjunto B, formada pelos elementos 1, 3 e 5. Tá? Quem seria A união B? Eu vou unir todos os elementos de A com os elementos de B. Lembrando que a gente pode notar que eu tenho aqui ó, o 1, né, e o 3 são elementos que estão nos dois conjuntos, tá? Na hora que eu vou descrever o meu conjunto A união B, eu não vou precisar repeti-los aqui, ok? Então, a gente vai colocar uma vez só eles, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, juntei, né, todos os elementos de A com todos os elementos de B. Então, A união B. A interseção ficaria como? Eu quero os elementos que estejam em A e também estejam em B. Eu já até marquei, né? Seria o 1 e o 3. Então, A interseção com B seria 1 e 3. São os dois elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? A diferença, então, se eu falo A menos B, eu quero os elementos que estão em A, só que menos os elementos que estão em A e em B também, né? Seriam os elementos de A menos elementos de A que estão em B, ou seja, o 1 e o 3, ele também estão em B. Então, ele não serve para a nossa diferença de A menos B. Vai ficar, então, 2, 4 e 6. Ok? Eu poderia fazer o contrário, né? B menos A. Eu quero os elementos de B, mas que não estejam no conjunto A. A gente já sabe que o 1 e 3 estão no conjunto A, então só sobra aí para a gente o 5. Então, B menos A seria o conjunto formado pelo elemento 5, ok? Então, sabendo disso, né, a gente já pode falar um pouquinho da representação em diagramas. Então, para representar em diagramas, a gente sempre vai usar ou círculos ou elipses, né, para representar esses conjuntos. Então, quando eu quero representar A união B, então eu tenho aqui um cara representando um conjunto A, né, seria aqui. E aqui a gente tem um outro representando um conjunto B. E se eu quero a união, quer dizer que eu estou unindo todo mundo. Então, se eu for usar aqui, eu vou usar todas as partes desse diagrama, tá? Eu estou juntando todos num único conjunto, né? Que seria o conjunto A união B, ok? Se eu quero a interseção,
eu quero o elemento que estão exatamente nos dois ao mesmo tempo. Então, só pode ser essa região aqui do centro. Ó. Todos os elementos que estão nesse centro aqui estão dentro do conjunto A e também do conjunto B. Então, A interseção com B vai ser essa parte central. Tá? E a diferença? Quando eu quero A menos B, eu quero os elementos de A, mas eu tenho que tirar os que estão em B. Então, esse pedaço aqui, ó, que pega B, sai. Então, A menos B seria esse pedaço aqui. Ok? Isso vai auxiliar a gente aí na hora de resolver alguns probleminhas, tá? Uma observação importante é que esse símbolo aqui, né, que a gente usa um N, quer dizer número de elementos, tá, do conjunto, que está indicado aqui dentro dos parênteses. Então, por exemplo, a gente pode voltar naqueles conjuntos que a gente viu lá atrás, o A e o B. Quantos elementos tem o conjunto A aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso escrever que o número de elementos de A é igual a 5. Quantos elementos eu tenho no conjunto B? 1, 2, 3. Então, o número de elementos de B é 3. E aqui, o número de elementos de A em interseção com B vai ser 2. Ok? Então, a gente pode usar esse símbolo N para representar número de elementos. E aí, a gente pode usar esses números de elementos para representar aqui num diagrama, né? Que seria aí o diagrama de Venn. A gente pode usar esses números aqui para estar representando no diagrama. Então, toda vez que a gente for resolver um problema e usar os diagramas, né, a gente vai sempre preencher do centro, tá, para as laterais, ok? Como assim, né? Então, eu tenho aqui, ó, que o número de elementos de A em interseção com B é 2. Então, eu vou completar aqui, ó, o centro com 2, ok? E eu sei que o número de elementos de A é 5. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Eu não posso simplesmente colocar o 5 aqui. Por quê? Porque se eu olhar agora para o A, ó, eu teria 5 elementos aqui, mais 2 aqui eu teria 7, o que furaria, né, o que eu tenho. Então, não posso esquecer que eu tenho que contar com esse cara que está aqui no meio também. Então, na hora de preencher os elementos de A, eu sei que tem que dar 5 ao total, né? Então, eu tenho 3 aqui nesse pedaço, tá? E eu sei que o número de elementos de A ao todo vai dar 5, ó. Então, aqui, eu sei que 3 é o número de elementos que estão somente no conjunto A. A gente pode usar esse somente ou esse apenas no conjunto A, né? Eles não estão no B. Seria um A menos B, a gente pode dizer assim, tá? Então, na hora de preencher o diagrama, eu sempre tenho que tomar esse cuidado. Então, aqui, ó, no B, eu sei que o B tem 3 elementos, né? Só que eu já coloquei 2 aqui. Se eu já coloquei 2 aqui, só vai restar um para cá, né? Ou então a gente pode fazer a continha, né? Como tinha 3 elementos B, eu já coloquei 2, 3 menos 2, que vai dar 1, tá? Então, sempre que eu for preencher o diagrama, de dentro, tá, para as extremidades, ok? E aí, desse diagrama, a gente consegue também tirar uma fórmula que vai ser bem útil, né? Que ela diz que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A em interseção com B. Né? Por que dessa fórmula? Então, se eu quero a união, a gente viu lá em cima que a união, vou pegar tudo, né? Vou somar todos aqui dentro. Então, se eu pegar aqui ó, o número de elementos de A, ó, eu tenho o 3 e o 2. Então, eu tenho 5. Mais o número de elementos de B, eu teria o 1 e o 2. Então, eu teria mais 3. Só que observe que esse 2 aqui, eu acabei contando ele 2 vezes, né? Peguei 3 e 2, depois eu peguei 1 e 2, ó. Contei o 2 duas vezes. Então, para tirar esse erro de contagem, eu tenho que subtrair essa interseção. Então, eu tenho que tirar esse 2 de novo. Então, por isso que essa fórmula é número de elementos de A mais número de elementos de B menos a interseção, tá? Então, vamos fazer um exercício aqui para a gente ver. Então, primeiro, a gente vai trabalhar aí com intervalos, né? Tá? Então, ele deu dois intervalos, A e B, e quer que a gente determine a união, a interseção e a diferença. Gente, sempre que a gente for trabalhar com intervalos, tá? O ideal é a gente recorrer à reta real. Tá? Com o tempo, depois de um tempo, você já vai estar habituado e vai conseguir fazer isso sem a utilização da reta real. Mas eu aconselho sempre usar a reta real, tá? Até para justificar a sua resposta. Então, vou colocar aqui
A gente já viu nos outros vídeos como é que funciona, né? A reta real. Então, eu vou representar aqui, ó, o conjunto A, tá? O conjunto A, ele inicia aqui em 4 fechado. Então, lembre-se que a gente viu naquela aula, bolinha fechada. Vou colocar o 4 aqui. E vai até o 12, também fechado, né? Ele é um conjunto totalmente fechado ali, nas duas extremidades. E aí, eu vou pintar esse meio, porque eu sei que ele vai de 4 até 12. O conjunto B, ele é aberto em 9. Então, lembrando que eu tenho que seguir a ordem numérica, né? O 9 vai estar mais ou menos aqui. Eu não preciso fazer exatamente, mas preciso seguir pelo menos o padrão. Não posso colocar o 9 depois do 12, nem antes do 4. Então, aqui a gente tem 9 aberto e vai até o 19 aberto. Então, 19 está aqui depois do 12, ó. 19 aberto. Então, a gente vai pintar aqui que ele vai do 9 ao 19. Então, qual seria o conjunto A união B? A gente falou que vai juntar todo mundo. O elemento tem que pertencer a pelo menos um desses conjuntos, né? Então, se eu juntar aqui, a gente já viu que ele vai do número 4 aqui até o 19, né? Ele vai do 4 ao 19. Qual é o detalhe? Eu tenho que analisar os extremos, tá? Na união, eu preciso que ele esteja em pelo menos um. O número 4 ele já está no conjunto A. Então, ó, se ele está no conjunto A, ele vai estar na união. Ó. Ele pertence à minha união. Então, aqui eu vou fechar esse elemento. Porque aqui eu vou fechar essa extremidade, né? Porque aqui o 4 pertence à minha união. Ok? E aí, analisando o 19, ele não pertence ao conjunto A, ó, porque ele para no 12, o A, e também não pertence ao conjunto B, que é a bolinha aberta. Então, aqui ele não pode pertencer à união, que ele teria que pertencer a pelo menos um desses dois. Como ele não pertence a nenhum, a gente vai deixar intervalo aberto, tá? Então, qual seria a resposta de A união B? Seria do número 4 até o número 19. E aí, lembrando que a gente pode representar A união B na forma de conjuntos, né? Então, X pertencente aos reais. Lembra que a gente vai trabalhar com o conjunto dos números reais, né? Se no problema não falar nada, a gente vai estar sempre trabalhando no conjunto dos números reais, tá? Se ele falar um conjunto universo diferente desse, aí a gente tem que estar atento na hora de responder. Então, aqui, ele vai do número 4, fechado, até o 19, né? Então, x pertence aos reais, está o quê? 4. Como é fechado, ele vai ter que ser menor ou igual a x, e vai ser menor, porque é aberto, é só menor, que 19. Ok? Lembrando que isso é a forma de conjunto. Como é que eu respondo isso na forma de intervalo? Então, A união B, como é que ficaria na forma de intervalo? Fechado em 4, lembrando que fechado eu vou usar colchete para dentro, então 4. E vai até o 19 aberto, que aí a gente pode usar ou parênteses ou colchete, né, ao contrário. Ok? Então, é isso aí, letra B. A interseção B. Então, mesma coisa, ó, vou representar o A novamente, né? A gente já viu que ele vai do 4 fechado até o 12. 4 ao 12. Tá, vou pintar aqui. Vou representar o B novamente, que ele vai do 9 aberto ao 19. Só que agora eu quero a interseção, né? O que é a interseção? São os elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Tá? Então, qual é o pedaço? É esse pedaço aqui do meio. Ó. Esse é o único pedaço que a gente tem ó, elementos dos dois conjuntos. Ok? Agora a gente tem que analisar as extremidades. Tá? O 9, ele pertence ao conjunto A, ele está nesse meio aqui. Agora o 9, ele pertence ao conjunto B? Ele não pertence ao conjunto B. Então ele vai servir para a minha interseção? Não, porque na minha interseção o elemento ele tem que estar exatamente nos dois conjuntos, né? Simultaneamente nos dois. No A e no B. Como o 9 não pertence ao B, ele não pode pertencer à nossa interseção. Então, por isso eu vou deixar esse extremo aberto. Tá? O 12 ele pertence ao conjunto A, mas também pertence ao conjunto B. Então, como ele pertence aos dois, ele faz parte da interseção, aqui eu vou fazer fechado. Ok? Então, nossa resposta ele vai do 9 até
o 12 aí. Então, A interseção com B, escrevendo na forma de conjuntos, x pertencente aos reais, tá o quê? X vai, né, do 9 até o 12. Então, só que o 9 é aberto. Então, 9 é menor do que x, que é menor ou igual a 12, porque no 12 é fechado. Então, um sinalzinho de igual para fechar. Tá? E aí, escrevendo isso na forma de intervalo, a gente sabe que vai ser aberto no 9, aí eu posso usar o colchete ao contrário ou parênteses, né? Lá eu usei o colchete que eu vou usar o parênteses, até o 12 fechado, colchete para o lado certo, tá? Letra C, mesma coisa, vamos representar conjunto A, fechado do 4 ao 12, conjunto B, aberto do 9 ao 19, e aí eu quero A menos B. Quem seria A menos B? São os elementos que estão em A, tirando os elementos que estão em B. Ó, os elementos que estão em A é de 4 até 12. Mas quais desses estão em B? De 9 em diante. Então aqui, o pedaço A menos B vai ser esse aqui, que tem o A, né? Mas aí eu tirei a parte que estaria em B, que vai até o 9, ok? Agora a gente tem que analisar os extremos. O 4 é um elemento de A, e ele pertence a B? Não. Então, ele me serve? Sim. Então, essa extremidade aqui, ó, vai ser fechada. Porque eu quero os elementos de A que não estejam em B. O 4 está no A e não está no B. Perfeito. Agora o 9. O 9 está aqui no A, ele está aqui nesse meio. Ele está no B? Também não está no B. Ó, aqui é a bolinha aberta. Isso significa que o 9 não está no B. Então, o 9 serve para a minha diferença. Então, eu quero esse 9, né? Então, vai ser de 4 a 9, fechado, tá? Tanto em 4 quanto em 9. Então, é muito importante a gente sempre fazer a análise desses extremos, tá? Para saber se é fechado ou aberto. Então, aí, nossa diferença, A menos B, vai ser x pertencente aos reais, tal que 4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 9, tá? Ou na forma de intervalo, né, A menos B, seria fechado no 4 até fechado em 9. Ok? Então é isso, galera. Sempre analisando os extremos, tá? Não esqueçam de analisar esses extremos aqui, que é muito importante. Vou fazer o segundo exercício envolvendo probleminha para a gente começar a trabalhar também a parte do diagrama. Então ele fala o seguinte: um funcionário do departamento de seleção de pessoal de uma indústria automobilística, analisando o currículo de 47 candidatos, concluiu que apenas 3 deles nunca trabalharam em montagem ou pintura. 32 já trabalharam em montagem e 17 já trabalharam nos dois setores. Quantos desses candidatos já trabalharam apenas em pintura? Quantos desses candidatos já trabalharam apenas em montagem? Então, gente, antes da gente responder os itens do problema, sempre recorra ao diagrama de Venn, tá? Então, a gente vai recorrer ao diagrama de Venn e lembrando, eu vou preencher sempre do meio para os extremos. Então, vamos supor aqui que o A representa montagem, tá? E o B representa pintura. Então, a gente tem 17 já trabalharam nos dois setores. Onde é que vai ficar esse 17 já que trabalharam nos dois setores? Nesse meio, né? 17 já trabalharam nos dois setores, ok? Aí ele falou que 32 já trabalharam com montagem. Eu não posso esquecer que nesses 32 eu já coloquei 17 aqui. Okay? Então, na parte de cá tem que ficar 32 menos o 17. Seria 15 funcionários, né? Ok?
E ainda, além disso, ele me falou que 3 nunca trabalharam, nem em montagem, nem em pintura, né? Então, esse 3 ele vai entrar onde? Ele não pode entrar nem aqui, nem aqui, nem aqui, né? Ele não pode entrar nesse meio, tem que entrar do lado de fora, porque ele nunca trabalhou. Então, a gente usa esse quadrado para representar um conjunto universo. Então, esse 3 aqui, ó, ele vai ficar do lado de fora, ok? Ele não trabalhou nem com montagem, nem com pintura, ele está aqui fora, ele não pode estar aqui na união, ele não pode estar aqui dentro, ok? Agora, eu só preciso descobrir esse cara aqui, a gente pode chamar de X. E aí, gente, a gente tem que estar sempre observando que, quando eu somar todos esses elementos, eu tenho que ter o meu total, né? No meu caso, eu tenho 47 candidatos. Então, quando eu somar o 15 mais o 17 mais o x mais o 3, isso tem que dar 47. Então, a gente tem que 17 mais 15 mais 3, né? Vamos fazer para ficar mais fácil. 17 mais 3, 20. 20 com mais 15, 35. Né? Para 47, faltam 12. Então, o meu x vai ser igual a 12. Tá? Completei o diagrama de Venn, aí sim eu vou responder as perguntas, né? Os itens. Tá? Lembrando que aqui a gente poderia ter montado uma equação também. A gente poderia ter escrito, né? 15 mais 17 mais x mais 3. Né? 15 mais 17 mais x mais 3 tem que ser igual a 47, né? E aí, resolvendo isso aqui, a gente acharia x igual a 12, tá? Então, quem preferir pode montar a equação ou então fazer aqui mesmo a soma de cabeça. Então, com isso, a gente consegue responder qualquer item agora que estiver perguntando. Se eu completei todo o diagrama de Venn, a gente consegue. Então, a primeira pergunta na letra A é: quantos desses candidatos já trabalharam apenas com pintura? A gente sabe que o B representa pintura, ó. Tá? A gente sabe que ao todo, que representa pintura, né, que já trabalhou com pintura, são 17 com 12, okay? Que daria 29. Mas ele quer que trabalhou apenas com pintura. Apenas com pintura tem que estar nesse pedaço aqui, ó, do lado de cá. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. A gente sabe que apenas com pintura, ó, tem que estar nesse pedaço de cá. Ou seja, 12. Tá? Então, 12 funcionários trabalharam apenas com pintura. Quantos desses candidatos já trabalharam apenas com montagem? A gente sabe que o que representa montagem é o conjunto A. Então, apenas com montagem, ó, é só esse pedaço de cá, né? Ele não pode pegar a parte da pintura. Então, seriam 15. Ok? Então, com o diagrama de Venn, a gente consegue responder qualquer pergunta que seja feita em cima da questão, tá? Ele poderia ter perguntado, como eu falei no início, quantos funcionários trabalharam com pintura? Seriam 29. Então, tem que tomar cuidado com essa palavrinha, tá? Esse apenas, ó. Quando eu pergunto quantos candidatos trabalharam com pintura, então ele está perguntando no geral. Eu teria 12 apenas com pintura e 17 que trabalharam, tanto em pintura quanto em montagem. Então, a autora teria 29 que trabalharam com pintura. Agora, quando eu falo quantos trabalharam apenas ou somente com pintura, quer dizer que ele trabalhou somente com pintura. Ó. Então, eu quero só o pedaço de cá, ok? Então, é isso, galera. Espero que tenha ajudado aí vocês. E então, até o próximo vídeo.